Olá, eu sou Amanda Moraes e vou apresentar o nosso trabalho intitulado Gestão de Água, Resíduos, Efluentes, Energia Elétrica e a Quantificação de Emissões de Gases de Efeito Estufa em uma Casa de Farinha em Alagoas, Brasil. Bem, o consumo de mandioca no Brasil é bastante significativo. Ele está muito relacionado com as regiões norte e nordeste do país, que tem uma cadeia produtiva bastante voltada para a produção de farinha de mandioca em pequenas unidades conhecidas como casa de farinha. A expansão recente desse modelo produtivo tem esbarrado em uma série de questões, sobretudo relacionadas com os impactos ambientais desse setor. Logo, nota-se que é necessário estudar mais soluções que sejam voltadas para diminuir esses impactos ambientais e, assim, contribuir para o desenvolvimento desse modelo produtivo. A partir dessa percepção, o nosso trabalho teve como objetivo realizar um diagnóstico sobre a gestão de água, resíduos, efluentes, consumo de energia elétrica e também quantificar as emissões de gases de efeito estufa em uma casa de farinha localizada no Agreste Alagoano, uma região que tem uma produção anual de mandioca bastante expressiva no estado de Alagoas. Para isso, nós realizamos uma coleta de dados in loco em uma casa de farinha no município de Estrela de Alagoas. Lá, nós diagnosticamos como que é a gestão de água, resíduos, efluentes e o consumo de energia elétrica ao longo de um dia de produção nessa unidade. Depois, nós quantificamos as emissões de gases de efeito estufa, diretas e indiretas dessas 4 categorias, através da ferramenta de cálculo do GHG Protocol versão 2020. Depois, nós montamos o balanço de massa e energia com todas as entradas e saídas ao longo de cada uma das etapas do processo produtivo. Para produzir entre 300 e 350 quilos de farinha de mandioca por dia de produção, essa casa de farinha utiliza uma média de 3 toneladas de raízes de mandioca por dia. Essas raízes são transportadas da propriedade dos produtores rurais para a casa de farinha, onde elas são armazenadas, depois vão ser trituradas para serem transformadas em uma polpa. Essa polpa vai ser prensada para remover a umidade. Aí, então, ela é transformada em uma massa. Essa massa vai passar pelo peneiramento para remover os sólidos grosseiros. Depois, a massa é submetida à torração em fornos a lenha que utilizam pás mecânicas para homogeneizar a farinha. O nosso balanço de massa e energia mostrou que o consumo de água está concentrado na etapa de lavagem das raízes fora da casa de farinha, no caso, na casa dos produtores rurais. Já a produção de efluentes está relacionada com essa etapa de lavagem e também com a etapa de prensagem dentro da casa de farinha. Todo o efluente produzido é disposto sem tratamento no solo, na área externa da casa de farinha e na casa dos produtores rurais. Já a produção de resíduos está ligada com 4 etapas do processo produtivo. As cascas e as cepas são produzidas na etapa de descascamento das raízes, as partículas sólidas em suspensão são produzidas na trituração, na casa de farinha, a croeira é produzida no peneiramento e as cinzas são produzidas na etapa de torração da farinha. Todos esses resíduos, com exceção das partículas sólidas em suspensão, são utilizados pela comunidade em práticas agrícolas, mas sem nenhum suporte técnico. Quanto ao consumo de energia elétrica, este foi de 4,05 megawatt-hora ao longo de 4 meses de operação em 2019. As etapas que mais consumiram eletricidade foram a de torração da farinha e a de prensagem da polpa. O alto consumo de eletricidade na torração pode estar ainda relacionado com deficiências nas etapas anteriores. Quanto às emissões de gases de efeito estufa, os resultados mais expressivos foram advindos dos efluentes. Essas emissões elas estão relacionadas justamente com a disposição inadequada desses efluentes no solo. Bem, o nosso diagnóstico mostrou que há pontos importantes e sensíveis na operação da casa de farinha que podem ser superados a partir da aplicação da produção mais limpa nessa unidade. Apesar disso, nós notamos que ainda há muitas deficiências e limitações para conseguir transportar as soluções que são propostas na literatura para uma escala pequena, como é o caso da unidade estudada. Apesar disso, nós propomos algumas alternativas para essa unidade, como, por exemplo, a utilização de lavadores descascadores para otimizar o uso mais eficiente da água, o uso de uma fossa biodigestora modelo Embrapa para tratar adequadamente os efluentes produzidos e a substituição da lenha, que hoje é coletada na caatinga, pelo capim-elefante como fonte de energia térmica nos fornos para a torração da farinha.
Muito obrigada. Se houver qualquer questionamento, fica aqui o nosso contato.